Eu conheci a Luiz e a Rita há uns 14 anos atrás. O Luiz tinha acabado de fazer uma escolha de mudar o rumo da sua vida, deixar a vida executiva, a carreira mais tradicional de lado e fazer uma busca interior, uma busca espiritual. A Rita, na época, era professora de dança do ventre, né? Tinha um grupo de mulheres. O Luiz e a Rita são um casal que transpiram o afeto. O Luiz sempre uma pessoa que abraça com sentir, né? Você sente um abraço do Luiz e o carinho também da Rita. São pessoas que sentem, que tocam, que abrem o coração deles mesmo para vocês. Então, eu gostaria de convidar aqui para o nosso palco a Luiz e a Rita. Uma boa palestra para vocês. Essa é a história de como um casal se conectou através do som. O nome desse instrumento é tigela de cristal de quartzo e ele tem transformado as nossas vidas desde 2008, quando as duas primeiras chegaram, né, para nós. E esse som tem revelado o nosso propósito individual e também no caminho conjunto como um casal. Eu nasci numa família cujo mantra era: hoje está difícil, amanhã vai ser pior. E cresci na minha infância com um pai alcoólatra, casei jovem, e aos 30 anos já estava separado, com 3 filhos pequenos. A Rita, por sua vez, nasceu filha única, e teve um pai que a podava muito durante a infância e adolescência. E ela, como o Ian disse, resolveu se tornar uma dançarina do ventre para expressar o seu verdadeiro ser durante esse tempo. E, em setembro de 1996, numa lua cheia, numa praia deserta, nós nos encontramos. De lá para cá, nós temos trabalhado muitos desafios, muitos. E talvez o maior dos desafios tenha sido de um querer mudar o outro, né? Eu queria que ela seja uma pessoa diferente do que ela é e ela fazendo a mesma coisa comigo. Isso é um paradoxo, né? A pessoa que eu mais amo é a que eu mais quero mudar. Vocês já tiveram sucesso em mudar alguém na vida? Qual seria o impacto na vida de vocês se vocês desistissem de mudar as pessoas ao seu redor? Pois é, eu tentei mudá-la várias vezes, e ela também fez a mesma coisa. Só que a gente percebeu logo que o que valia a pena realmente era que cada um de nós entrasse dentro de si, mergulhasse dentro de si para responder a seguinte pergunta: um relacionamento entre duas pessoas, entre um casal como nós, é possível que haja harmonia a maior parte do tempo? A resposta para essa pergunta, ela não é uma resposta simples, porque ela está dentro do próprio processo do relacionamento. E o relacionamento vai florescer de acordo com as escolhas conscientes de cada um dentro do relacionamento. Isso não nos eximiu de um culpar o outro, de um ficar numa posição, eu tenho razão? Não, eu tenho razão. E isso levou muitas vezes a cada um de nós a mergulhar em crises, em sofrimentos e em dores. O nosso início foi maravilhoso, né? Lua cheia, praia deserta, o que veio depois de 6 meses, estávamos morando juntos, e aquela paixão, emagrecemos, nossa, aquela paixão intensa. Só que aí aconteceu uma coisa: os meus 3 filhos, enteados dela, vieram morar conosco. E aí os desafios começaram. Apesar desses desafios, ela sempre demonstrou o amor por eles, o que foi uma coisa muito, muito, muito importante para mim. E nós, desde esse... eu, como também, né, já foi falado pelo Ian aí na introdução, eu estava vivendo uma crise profissional, porque eu não estava mais gostando de trabalhar no mundo corporativo, eu trabalhava na área de tecnologia, e eu queria fazer outra coisa.
Então a gente trouxe para o Brasil um conceito chamado Cura das Atitudes. E nós montamos uma ONG chamada CCA, Centro para a Cura das Atitudes, que é uma abordagem psicoespiritual baseada em 12 princípios muito simples que trazem uma nova possibilidade de escolha e fizeram com que a gente pudesse aplicar esses princípios na nossa própria vida. Nós trabalhamos em hospitais, trabalhamos em prisões, trabalhamos em casas de apoio, na polícia, em muitos lugares, expandindo esses princípios. E eu gostaria aqui de compartilhar um pouco como esses princípios foram muito importantes para nós. Ao som das tigelas, eu gostaria de compartilhar alguns desses princípios. A essência do nosso ser é o amor. Podemos nos desprender do passado e do futuro. Podemos aprender a amar a nós mesmos e aos outros, perdoando ao invés de julgando. Somos alunos e professores uns dos outros. Esses princípios foram muito importantes na nossa vida. E esse trabalho começou a florescer. E eu queria ganhar dinheiro com esse trabalho, porque eu não estava mais gostando da vida corporativa. Porém, eu não ganhava. Por mais que eu fizesse esse trabalho e todo mundo batesse palma para mim e para ela, nossa, vocês são incríveis, não virava nada. E aí o que aconteceu foi que eu entrei numa crise com Deus. Eu falava, Deus, se eu estou fazendo uma coisa bonita que todo mundo gosta, por que eu não ganho dinheiro? E isso foi uma crise muito grande na minha vida, e ela sempre esteve do meu lado para me apoiar e para me ajudar, né? E conforme a gente foi vivendo, o CCA acabou, por causa disso, tendo um pouco menos de importância na nossa vida. Eu fui procurar um outro caminho. Neste caminho que eu estava trilhando, era um caminho mais particular meu, ela não estava. E aí sim começou uma crise muito grande entre nós, porque ela não queria fazer aquilo que eu queria fazer, e ela tinha uma faceta que era muito difícil de lidar para mim, né? Aquela coisa do detalhe, crica, chata e tudo mais, aquela coisa que era muito complicada. Então, o que aconteceu? Em 2006, a gente conheceu esse som, essas tigelas. Em 2008, as duas primeiras chegaram. E aí o processo de mudança acelerada começou, porque uma das características desse som é acelerar o processo da mudança, da transformação interior. Então, nós saímos de São Paulo, fomos morar no meio do mato, que foi sempre o nosso grande sonho, e aí, quando a gente foi para o meio do mato, se a gente soubesse que seria assim, a gente não teria ido, porque a crise aumentou assim, exponencialmente. Só que aumentou para que a gente pudesse também se curar, né, definitivamente, e encontrar o real propósito da nossa vida, tanto individualmente como no casal. E aí, então, eu estava nessa época na vida corporativa, pagando minhas dívidas, né, por tudo que eu tinha feito lá atrás. E aí a gente começou a ver a vida de uma maneira diferente. Então, nós conseguimos comprar a nossa chácara, o nosso lugar sagrado, no meio do mato também, que hoje é o nosso paraíso. E em 2011 foi um ano muito importante, que foi o ano onde eu abandonei aquele caminho anterior, eu me entreguei para esse som junto com a Rita. Esse processo todo, eu fui fazer uma pós-graduação em musicoterapia durante esse ano. A Rita se curou de uma enxaqueca que a perseguia durante anos e anos e que atrapalhava muito a vida dela, e se curou das eternas reclamações. Ou seja, a nossa vida ganhou em harmonia, muita harmonia. E aí sim a gente começou a trabalhar de uma maneira focada, direcionada com esse som. A partir do ano de 2012, eu saí da vida corporativa e nós dois estamos trabalhando juntos desde então. Focando nesse som, trabalhando com cerimônias, atendendo pessoas, fazendo com que esse som alcance mais e mais pessoas para que ele possa fazer o mesmo bem que ele fez para nós. Porque isso aqui é quartzo, e o quartzo ele tem uma capacidade de conexão. Por isso é o som que conecta. O quartzo está dentro de todos os aparelhos eletrônicos que nós conhecemos. E os aparelhos eletrônicos, hoje em dia, eles propiciam que nós acessemos a internet, que nós falemos com pessoas ao redor do mundo. Conexão, essa é a palavra-chave. Só que ele também permite que nós nos conectemos com
a fonte superior. E nós nos conectemos com o nosso eu real. A partir daí, nós começamos a desenvolver o nosso trabalho, e o que nós mais queremos agora é abrir mais e mais o nosso coração, expandir mais e mais esse som aí pelo Brasil todo. E eu queria agora deixar, né, para vocês o nosso presente de coração, que vocês também recebam de coração aberto, que é uma oração que sempre nos acompanhou, que diz o seguinte: eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado, na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Muito obrigado.